conversa Viva de hoje vai tratar de um assunto que preocupa muito os pais e as mães, que é a ansiedade e depressão na adolescência. Vem com a gente, o tema é muito interessante. Hoje vamos falar sobre ansiedade e depressão na adolescência. E para falar sobre esse tema, a psicóloga Catilene Queiroz vai compartilhar um pouco da experiência dela com essas demandas na clínica. Catilene, muito obrigada por estar aqui. Oi, Cassandra, bom dia. Eu que agradeço o convite. É muito bom poder compartilhar com essa experiência. Realmente, eu atendo muitos adolescentes, a minha demanda maior são por Uhum. adolescentes, jovens adultos, né? E eu não esperava realmente atender muitos adolescentes, mas são muitos adolescentes que aparecem na clínica e com depressão mesmo e ansiedade, né? É uma demanda que está E muito alta, uma né? demanda muito em alta que a gente não esperava, né? E é importante realmente as pessoas saberem, né, como está a saúde mental dos adolescentes e o que realmente está acontecendo com a população jovem, né? Quais são os pontos, o que está acontecendo, o que precisa os familiares prestar atenção nos seus adolescentes para poder cuidar da saúde mental deles. Isso, perfeito. Fala pra gente, assim, até como dica para os pais, como diferenciar? Porque muitas vezes, assim, fica aquela coisa: "Ah, será que é coisa da idade? Adolescente é assim mesmo, tá naquela fase, sabe como é". Assim, tem diferenças. Existem situações realmente mais preocupantes. Como é que os pais, que são leigos no assunto, têm ali, né, toda a convivência com os filhos, mas que muitas vezes não têm a orientação realmente de psicólogos para saber diferenciar. Quando é que eu preciso realmente me preocupar? Realmente o importante é observar. Porque todo adolescente ele tem preocupações, ele tem tristeza. O problema é quando isso acontece por mais de um dia, por várias semanas, quando passa a mudar na rotina, quando passa a mudar o sono, a convivência em casa, com os amigos, ou deixa de sair, ou passa a dormir mais, entendeu? Uhum, O problema se não é a emoção, é quando ela passa a dominar o adolescente. sim. Muitas vezes aquele adolescente passou a acordar mais cedo. Uhum, Aí o pai, ai, a mãe disse que bom que ele está mais responsável. Mas será que está mais responsável? Será que aquilo é um sinal? uhum. Será que aquela falta de sono já não é uma mudança de Um comportamento, sintoma, na um verdade, sintoma, né? entendeu? Ou então aquele adolescente passou a dormir mais, Sim. uma falta de energia, entendeu? Uhum. Então, desânimo para ir para a escola, O um apetite varia apetite, também. então uma mudança de comportamento, certo? Então, assim, quando essa tristeza, quando passa essa mudança de comportamento, então observar, ter esse olhar de observar essa mudança, quando essa tristeza passa a ser Muito muito recorrente, né. recorrente, então, É interessante que a depressão no adolescente, ela é diferente da depressão do adulto, né. O adolescente, ele muitas vezes não sabe lidar com as próprias emoções e vem aí irritabilidade como sintoma de depressão. isso. E essa irritabilidade muitas vezes é aborrecência, Vem chama aquela é coisa: a "Ah, meu Deus, está aborrecência. naquela fase de bater porta". Pronto, porque muitos acham que a depressão é o quê? Depressão é tristeza. A pessoa para estar deprimida tem que estar chorando, tem que estar numa rede, e não. Uhum. Muitas vezes a depressão ela vem apresentada como uma falta de energia. Como eu falei antes, o adolescente dorme mais, o Uhum. adolescente perde aquela vontade de sair com os amigos, Sim, perde aquela vontade de fazer o que tinha coragem, vontade de fazer antes, sim, entendeu? Passa a ser fica mais irritado, sim. entendeu? Então, assim, não é só a depressão, ela não apresenta só como tristeza, como Isso, perca de preço, muitas vezes vem uma perca de apetite. sim. Então, Uhum. tem várias maneiras que a depressão aparece na Na adolescência, adolescência. né. E aí os pais estarem abertos para ouvir, para conversar, para tentar puxar um assunto de formas diferentes. A linguagem, que a gente adota com os adolescentes, ela tem que ser muito diferente também, né. É diferente de atender no consultório um adolescente e atender uma pessoa mais adulta, mais madura. A gente, quando o adolescente chega na nossa clínica, né, no nosso atendimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a linguagem, é mudar o olhar, entendeu? Então a gente se torna amigo do adolescente, né?
e a gente muda até a gíria, a fala, a gente se torna mesmo um amigo dele, sabe? Uhum. Porque ele precisa disso. Ele precisa de alguém que escute, que entenda, que muitas vezes não tem em casa, entendeu? Então, o que ele quer, muitas vezes, é ser escutado. Eu Exato. tenho um adolescente que eu achei tão assim a fala dele, ele disse, tia, eu não tenho, qual foi a palavra que ele usou? Eu não tenho, ele quis dizer que não era ouvido em casa. Sim. Eu não Aham. tenho um lugar de escuta na minha Sim. casa. Aham. E eu achei essa fala, sabe, de um adolescente de 13 anos, Sim, certo? sim, Eu só queria que meus pais me ouvissem. sim. Sabe? É, Então, assim, então aqui eles querem ser escutados, querem ser exato. ouvidos. E muitas vezes é uma fala simples, Sim. básica, sabe? E às vezes os pais têm um medo de que eles tenham coisas tão mais complexas, e às vezes são coisas simples, né, Simples. Tati? Tanto tem a preocupação de que realmente seja algo sério, que muitas vezes os pais não estão vendo, Uhum, como tem às vezes o contrário, uma preocupação exacerbada, uhum, quando na verdade o adolescente ele está ali com coisas que para ele são muito uhum. complexas, mas que no geral são coisas simples. Simples. E muitas vezes o que eles querem falar para os pais parece uma besteira, uma coisa banal, mas para ele foi muito importante. Isso. Uhum. Certo? Então, aquilo que aconteceu naquela sala de aula, que aconteceu com aquela menina, com aquele garoto, foi uma coisa muito importante. Ela queria É, muito que aquilo acontecesse, sabe? sim. Então, ela quer muito contar aquilo. E às Uhum. vezes, quando ela conta aquilo, os pais não vibram, Uhum. só escutam. E muitas vezes nem Não dão importância ou importância, começam a dar conselhos, que eu acho que conselhos. é outra É, postura muito comum, né. isso, Os pais têm isso. parece que tem uma É, ansiedade muito grande é, dos pais é, de darem é. conselhos, de dizer o que é certo ou errado. E às vezes os eles estão só querem dizer, só querem Só contar, só quero querem ser contar. ouvidos, né. É. Então, assim, escutar, sabe? Escutar o jovem, escutar o adolescente, dar realmente a importância ao que eles sentem, sabe? O que eles falam, porque aquilo é importante para eles. Sem dúvida, é. Porque cada fase da vida tem a sua importância. Não é porque os pais trabalham que o trabalho do pai que coloca comida em casa, o trabalho da mãe é mais importante do que o filho, a brincadeira do filho. Naquele momento do filho, a brincadeira é o que é importante para ele. Sim. Naquele momento daquele adolescente, ir para a escola é o que é importante para ele. Então, Uhum. dá a importância de cada fase da vida, sabe? Sim. E o que a gente sempre fala, né, Kátia, a coisa de a infância não fica na infância, a gente Não. leva a experiência, e aí eu falo infância, eu estou falando de adolescência É, também, né. Então, assim, o que a gente vive nessa fase, a gente leva para a vida, é. são aprendizados, que é onde a gente sabe se a gente é validado, é quando a gente se sente amado, que a gente sabe que tem Uhum. apoio, então isso é muito importante. Fala para a gente também sobre essa relação da psicóloga que atende o adolescente aqui no consultório com os pais. Porque existe uma ansiedade dos pais também quando a gente está atendendo uma pessoa que é menor de idade. Então, os pais são responsáveis e ficam naquela coisa. A gente fica conciliando o sigilo, a segurança, a confiança do adolescente com a ansiedade dos pais. Como conduzir isso? É, na verdade, a gente que atende o adolescente, o sigilo tem que existir, Permanece. permanece. Eu não posso quebrar o sigilo do meu paciente, né? O Uhum, sigilo permanece. Mas eu também tenho uma obrigação com os pais. Eu uhum. tenho que manter os pais também informados. Mas essa informação tem um certo limite, certo? Sim, Eu claro. posso falar para ele, eu passo um relatório, não semanalmente, como eu atendo a paciente, mas sempre que ele pede, eu passo um relatório, como estão os atendimentos, né, e como ela tá, como o que é que ela está trazendo em relação às suas emoções, mas sem quebrar o sigilo com a minha paciente, Sim. a não ser que tenha alguma coisa, alguma fala mais Preocupante, preocupante, tem né? algum risco Algum risco associado. associado, mas em relação a isso, o sigilo permanece. É, e a gente acaba orientando muitas coisas também, É. né. Essa coisa que você falou, né, de, quando a gente recebe um paciente adolescente, a gente se adequa, né, porque o nosso objetivo de vincular, de saber que ele perceba que está seguro, que pode falar qualquer coisa, que confie, na verdade é uma coisa que os pais precisam aprender a fazer um pouco dentro de casa, né. É, é. Estabelecer esse vínculo, essa Uhum. confiança. Então essa relação da psicóloga com os pais, ela também é muito importante, É, né. também tem muito importante. Chega muito também
na clínica muitas queixas do paciente em relação ao vínculo com os pais, né. Então muitas vezes eu uso também ferramentas, né, que eu levo como mando como atividades do paciente para casa, que serve para fazer vínculos, trazer vínculos Sim. dos pais, atividades dos pais com os pacientes, entendeu? Aham. Para poder formar aquele Aquele vínculo, momento aquele ali de momento que é interação uma de queixa da paciente, do aham, paciente, sim. entendeu? Então Aham. também a gente trabalha isso, porque os pais não sabem, mas É. é a queixa da paciente, do Ou paciente. seja, existem vários elementos que contribuem, né, para a formação dessa ansiedade, Isso. dessa depressão. Uma outra coisa que a gente vê muito preocupante, inclusive ouvindo muitas coisas preocupantes na mídia, são as questões de bullying na escola, questões também de uso de determinadas redes sociais que não têm regulamentação no Brasil e que não têm controle. Então a gente viu casos recentes horríveis que obviamente que preocupa, e muitas vezes adolescentes usando as redes sociais sem os pais saberem. Os pais às vezes acham que eles estão dormindo e na verdade eles escondem e acabam utilizando de madrugada. E isso daí é uma origem também de ansiedade e depressão, né? Como é que você está vendo isso numa vida real aqui nossa? Porque a gente vê muito isso na mídia. E isso tem preocupado muito os pais. Você vê esse tipo de situação realmente no consultório hoje? Na verdade, eu recebi alguns casos, né? E nesse caso a gente tem que ter um vínculo muito forte com o paciente Uhum. para ele trazer esse caso. Nem tanto do bullying, o bullying ele fala com mais É mais abertura, aberto, né? mas no caso desses jogos, né, principalmente, então esses jogos você precisa ter um vínculo muito forte, mas já trouxeram, né? E a gente vai trabalhando realmente até que ele consiga falar tudo sobre esses jogos e a gente consiga fazer com que ele mude o comportamento, ele consiga sair desse jogo e traga outra coisa para substituir esse prazer. A gente Sim, tem que fazer com que esse paciente ache o prazer em perfeito, outro jogo, entendeu? Em outro lazer. perfeito. E é isso que a gente vai fazendo, trazendo. Mas para isso ele tem que ter muito vínculo, muita confiança Sim, para poder. Então, de início, o que acontece? A gente não pode julgar. sim. Ele vai trazendo, ele vai contando e a gente vai. Sim, mas o que você acha sobre isso? Você acha que Uhum, isso? Aí você acha isso legal, né? uhum, Então a gente vai aos poucos fazendo sim, com que ele entenda que realmente isso é legal ou não é. O aham, que você acha de mudar? sim, Você acha que se você fosse para esse outro jogo, ou se você uhum. acha que. Então a gente vai junto com a paciente, tentando fazer com que ela entenda e mude, E encontre de fato. encontre de Porque o que a fato. gente vê muitas vezes é os pais limitando o uso, às vezes horas É, de tempo de tela, uhum, ou dando castigo, tirando o é, celular. Mas uma coisa que você falou, achei importantíssimo, substituir. O que você vai é, colocar no lugar? pronto. Porque se você É, tira, é, esse é, adolescente ou a criança fica ali remoendo é. uma raiva, né? Pois é, porque é justamente isso. Não é tirar, é substituir. Não é proibir. Eu vou tirar isso aqui, mas eu vou colocar o quê? Exato. E se nós trocássemos? E em vez de você colocar isso, entendeu? E aproveitar esse tempo É. para trazer algo que Uhum, seja de interação é, no ambiente familiar, ou com amigos que as uhum, famílias já conhecem, é. né, tem Isso várias muitas vezes, estratégias. e às vezes a gente começa, eu tento muitas vezes trocar esse tempo por amigos. Uhum, No domingo, no domingo à tarde, e se no domingo à tarde você marcasse um encontro no shopping com seus amigos? uhum. Sim, Entendeu? sim. Então a gente começa aos poucos. Isso é uma coisa interessante que eu já vi os pais preocupados, inclusive com os passeios no shopping. Mas quando eles trazem a questão do passeio no shopping, nossa, é tão, assim, na maioria das vezes é coisa muito tranquila. Na verdade, eles querem realmente se ver, né? E são brincadeiras realmente mais. Tudo que você faz no presencial, né, tende, na verdade, a ser mais leve, Isso. né? E aí é bem interessante a gente, essa coisa de tirar um pouco das telas, mas trazendo É. alguma atividade de vida real, né? Real, porque o presencial tá todo mundo ali olhando, né? Exato. A tela Ex tá só você e a tela. E ali é um mundo aberto de Isso. milhares de coisas que a gente não tem É, controle, né. é.